Agora vai. Agora vai. Agora foi, agora tá com som. Ah, eu já falei tantas coisas lindas. Mas tá bom, eu falo de novo. Tava achando estranho a Paty não falando nada, né, pentelha? Então, eu vou repetir o que eu já falei. Eu sou a Paty Flor, pra quem não me conhece. Eu sou terapeuta de cura quântica, floral e reconexão espiritual. E tô sempre aqui no Periscope à noite, trazendo dicas práticas. Vocês são muito figuras. Pra gente viver uma vida com mais espiritualidade, mais conectada à nossa verdade, né? Eu tava falando que hoje eu não tô no meu escritório, eu já tô aqui super quietinha no meu canto aqui. E tô até meio, né, com carinho assim de, vai dormir. Mas tá tudo certo, eu não queria deixar de compartilhar uma coisa super mega importante com vocês. Então, é um assunto realmente muito importante. Compartilha aí com a sua galera, ou se você quiser esperar primeiro, não tem problema, assiste, depois do que você achar, você compartilha o link de retransmissão e depois vai estar lá na minha página do Facebook também. Se você não conhece a minha página no Facebook, tanto no Facebook como no Instagram é Paty Flor, Paty com THI, tá bom? E é isso. Agradeço a todo mundo que tá aí, que tá compartilhando. Oi, Manu, oi todo mundo. O som tá baixo, vamos ver se agora melhora. Agora melhora? Melhorou agora? Tá melhor? Legal. Oi, Clau, meu amor, tudo bem? Gente, é o seguinte. Ótimo. Então, que bom que melhorou. Então, tá tudo certo, conexão linda, todo mundo lindo, eu linda daqui, vocês lindos daí, corações coloridos, tá tudo em ordem para esse feriado. Seguinte, meus amores, eu quero compartilhar com vocês uma leitura que eu fiz esses dias, de um livro que eu tô lendo, e curiosamente, eu nem tô nessa página do livro ainda, eu tô mais no comecinho, mas às vezes eu tenho mania de pegar e abrir um livro assim, numa página e ver que página ela vai me trazer de presente, né? E depois eu falo qual é o livro, tá? Com certeza muita gente aqui já leu, mas eu vou ler um trechinho que é rápido, e mais ou menos rápido. E depois eu vou falar a minha, assim, contar um pouco da minha experiência, do que eu recebi, do que eu intuí em relação a isso, tá? Como isso chegou pra mim. Colando nas páginas mais adiantadas. Classicamente, Ana, eu faço isso assim direto. Vamos lá. Cada um de nós veio ao mundo com certos talentos naturais e habilidades específicas. Esses dons nos foram dados por uma razão: usá-los e compartilhá-los. Pesquisas mostram que os indivíduos mais felizes são aqueles que exploram ao máximo esses talentos. Parte da nossa missão na vida deve ser, portanto, partilhar os talentos e o valor que temos com o maior número possível de pessoas. Isso requer estar disposto a pensar grande. Não se iluda. Nesse mundo, todos nós temos uma missão. Há uma razão para você estar vivendo nesse exato momento. No livro Fernão Capelo Gaivota, de Richard Bach, a certa altura, o personagem pergunta: como eu vou saber se eu completei a minha missão? A resposta é: se você ainda respira, é porque ela ainda não terminou. O que eu tenho testemunhado é muita gente deixando de fazer o seu trabalho, de cumprir a sua obrigação ou dharma, como é chamado em sânscrito. O que eu vejo é muita gente pensando pequeno demais e muita gente se deixando guiar por egos moldados pelo medo. O resultado é muita gente abrindo mão de viver à altura do seu potencial, tanto em termos da própria vida quanto da sua contribuição para os outros. Tudo se resume ao seguinte: se não for você, quem será? Eu volto a dizer, cada um de nós tem um propósito exclusivo na vida. Suponha que você seja um investidor que compra imóveis para alugá-los e ganhar dinheiro com o fluxo de caixa e a valorização. Que ajuda você está prestando? Ora, você agrega valor à sua comunidade, auxiliando famílias a encontrar casas confortáveis que, de outra forma, elas talvez não chegassem a conhecer. Mas a questão é, a sua intenção é ajudar 10 em vez de uma? A questão é, a quantas famílias e pessoas você pode dar a sua contribuição? A sua intenção é ajudar 10 em vez de uma, 20 em vez de 10, 100 em vez de 20? É isso que eu quero dizer com pensar grande. No livro Um Retorno ao Amor, a escritora Marianne Williamson expôs a questão da seguinte maneira: você é filho de Deus.
Viver de modo pequeno não serve ao mundo. Não há nada de iluminado em se esconder para que as pessoas não se sintam inseguras ao seu redor. Todos nós somos feitos para brilhar, como as crianças. Nascemos para tornar manifesta a glória de Deus que está dentro de nós. Não apenas de algumas pessoas, mas de todas. Quando deixamos a nossa luz brilhar, inconscientemente, damos permissão aos outros para fazerem o mesmo. No momento em que nos libertamos do nosso próprio medo, a nossa presença liberta automaticamente outras pessoas. Fecha aspas. O mundo não precisa de mais gente que viva de modo pequeno. Já tem bastante, né? Também acho. É hora de parar de se esconder e ir à luta. É hora de parar de necessitar e passar a conduzir. É hora de começar a compartilhar os seus talentos em vez de escondê-los ou fingir que eles não existem. É hora de dar início ao jogo da vida em grande estilo. No fim, pensar e agir pequeno só leva a uma vida de sacrifícios e insatisfação. Pensar grande e agir grande permite possuir dinheiro e uma vida com sentido. A escolha é sua. Já já eu falo do livro para quem não conhece. Quando eu li esse livro, quando eu li essa página, eu percebi, assim, né, por quanto tempo eu tive medo de colocar quem eu sou no mundo e falar sobre o que eu acredito. E antes mesmo, eu já falo do livro, e antes mesmo eu tive medo de entrar em contato com quem eu sou, porque várias coisas passavam pela minha cabeça. E eu vou falar quais são elas, porque várias pessoas podem se identificar. Então, por exemplo, hoje eu trabalho com espiritualidade, reconexão espiritual, e eu ajudo as pessoas a se reconhecerem enquanto um ser divino, espiritualizado que é, e trabalho também com medicinas naturais, né? Então, o poder das pedras, dos cristais, das flores, dos florais, tal. E aí, por muito tempo, eu deixei de compartilhar a minha mensagem. E quando eu falo deixei de compartilhar, eu não estou falando dentro de casa, dentro da minha família, com os meus amigos. Eu estou falando de falar mesmo, de assumir ser terapeuta, porque ser terapeuta eu sempre fui. Mas eu estou falando de assumir, aceitar, né, isso como missão, de falar de espiritualidade, de falar aqui com uma galera. Ai, Cláudia vai fazer o floral. Ai, tão poderoso, tão lindo. Ou seja, de falar o que eu vim fazer pro mundo, porque o que passava pela minha cabeça? Já tem gente demais falando isso. Quem sou eu para falar isso? Já tem gente demais falando isso, já tá, né, esse mercado, e nem falando sobre um mercado assim como trabalho, porque nem era isso ainda que eu pensava na época eu clinicava como nutricionista funcional, que é a minha formação, mas eu ficava assim, eu ficava pensando que assim, já tinha gente demais falando disso, e que, né, pra que eu ia fazer isso? Não ia fazer diferença. Ou eu falava assim, o que eu tenho para falar não é suficiente, é tão básico, né? Só que eu fui começando a perceber que cada detalhezinho, assim, cada uma frase que eu falava para uma pessoa que simplesmente me vinha no coração de falar, tudo ia fazendo mais sentido, tudo ia mais clareando. E aí as coisas se clarearam da seguinte forma: pode ter 1000 pessoas falando de espiritualidade de várias formas, com muitos mais, né, com muito mais pessoas que acompanham ou com muito menos. Não importa. O jeito que eu vim e o jeito que eu falo é o jeito certo e é a forma como eu vou alcançar pessoas. E aí eu percebi na minha vida que eu conheço várias pessoas, né, que eu acompanho várias pessoas assim. Eu acompanho pessoa X que fala de tal coisa. Aí eu acompanho uma outra pessoa que fala de tal coisa. Só que o fato de ouvir pessoas diferentes falando da mesma coisa, de formas diferentes, em momentos diferentes na minha vida, fizeram com que as minhas fichas caíssem. Então, assim, talvez eu tivesse ouvido de uma pessoa mais, assim, vamos dizer, mais famosa, né? Mais que já está mais na mídia, ou que já fez mais livros, X. Eu li aquilo daquela pessoa. Só que o nosso interno, a nossa sabedoria interna é tão sábia que a gente sabe que nem sempre a gente se transforma de cara com a informação, né? Nem sempre a gente se transforma num primeiro momento. Sejam bem-vindos, quem está pela primeira vez aqui. Então, assim, teve coisas que eu ouvi de grandes escritores, né? E aí,
naquele primeiro impacto, beleza, foi aquela primeira coisa que o meu mental, que o meu emocional recebeu. E aí, outras pessoas, conforme falaram, novas chavinhas foram se abrindo dentro de mim. Eu sempre falo nas minhas consultas para os meus clientes amados que imagina uma cebola, né? A gente é uma cebola com várias casquinhas. Quando a informação chega para a gente pela primeira vez, a primeira casquinha é trabalhada. E a primeira camada é trabalhada, e depois a outra, e depois a outra, e depois a outra. Então, assim, primeira ilusão, você achar que a sua informação por alguém já está falando é inútil. Não. Eu posso ouvir essa informação que você tem para passar de uma pessoa, assim, né, super já referenciada, com uma super autoridade no assunto. Mas o jeito que você me falar vai fazer diferença. Por quê? Porque você está colocando a sua energia, a sua intenção, a forma como você se conecta àquilo, a intenção que você se conecta com aquilo, faz a energia vibrar de uma forma diferente, chegar àquelas pessoas. E aí, aquela pessoa que já ouviu aquela mesma mensagem de outras formas, está recebendo aquilo num momento diferente. Então é igual ler um livro várias vezes. Quando você vê um livro, cada hora você recebe aquela informação de uma maneira diferente. Música, cada vez que você ouve uma música, cada vez ela te passa uma mensagem diferente. Então, é por isso que é tão importante você que está aí vendo isso nessa noite, véspera de Páscoa praticamente, né, na nossa cultura, na cultura cristã, no caso, amanhã é sábado de aleluia, né, então vamos fazer um parênteses, assim, que eu acho que não tem a ver com o catolicismo, né, mas tem a ver com o cristianismo, que é a ressurreição, né, que é a Páscoa, a ressurreição. Esse momento que a gente está vivendo é um momento que fala, né, nesse simbolismo cristão, sobre coisas que precisam morrer para coisas que precisam renascer. E eu afirmo com absoluta certeza e muito amor no meu coração que tem uma parte imensa sua que você ainda enxerga como uma parte pequena, querendo vir para fora, querendo renascer. Mais do que isso, tem pessoas precisando de você nesse momento. E você não tem como saber quem são essas pessoas. E você não precisa saber, você só precisa fazer isso. Então, assim, eu desejo que essa mensagem chegue no seu coração hoje com toda a energia de renovação, com toda a energia de amor, com toda a energia com o meu propósito nesse momento, que é falar para você, acredite em quem você é hoje, sabe? Honra, ama quem você é hoje, bota isso pro mundo, porque esse mundo melhor que a gente está desejando, esse mundo de ressurreição, de renovação, que é o símbolo da Páscoa, que a gente está desejando tanto, que a gente olha e deseja um mundo melhor, ele precisa começar na gente antes. Então, por isso que eu falei, compartilha isso com o máximo de pessoas que você puder. Porque se essa mensagem, sabe, tocar um pouquinho de gente só, a gente não tem ideia da cadeia energética que se desenvolve com isso. E eu fico muito feliz. Quanto mais pessoas, eu tenho um grito de paz no meu círculo de mulheres, né? Eu trabalho com o Círculo Feminino Sagrado. Eu trabalho com... Eu tenho o nosso grito de paz, que eu chamo, que quem tá aí já participou, a Claudinha tá aí já participou do meu círculo, que o nosso grito de paz toda vez no final do círculo a gente pega bem forte uma na mão da outra, se abraça e a gente mantra com muito poder. Quando uma mulher se cura, todas se curam. Porque eu acredito piamente nisso. Quando uma se cura, todas se curam. Só que aqui eu não tô falando só de mulher. Eu tô falando de humanidade. Eu tô falando de pessoas. Eu tô falando de consciência crística. Todos nós, todo mundo que tá aqui nesse planeta Terra, tem uma única consciência crística. Quando na Bíblia, né, fala no Filho Único, a gente não está falando do Filho Único, e o Curso em Milagres fala isso muito bem, o Filho Único, né, o Filho de Deus, não é Jesus que veio e tipo se salvou, né, morreu por nós, salvou. Não é nada disso, não era um único filho. Nós todos somos esse único filho, que é essa única consciência. Todos nós, cada um pedacinho de nós, pensa que é um único filho feito de várias partes. Então, cada um de nós forma essa pequena parte, tá? Que é o que a gente chama de consciência crística. Então, a mesma consciência que Cristo tinha,
A mesma consciência que é feita a consciência dele, nós temos. Qual a diferença? Lógico, em proporções muito maiores, que é o que aconteceu com Cristo, com Buda, com Gandhi, com outros seres, assim, outros grandes avatares. A diferença é que eles não tiveram medo de ser quem eles verdadeiramente são. E tá tudo bem, isso é um processo, cada um vai descobrindo nesse tempo. Mas o meu convite amoroso, a minha sugestão, o meu pedido de Páscoa para você, essa Páscoa é uma Páscoa muito importante para mim, é muito simbólica, porque... até me emociona. Eu trabalhei por 18 anos com chocolate, né? E na Páscoa passada eu percebi que eu não queria mais fazer ovo. Eu percebi que eu estava feliz. Na minha primeira Páscoa eu fiz, 280 ovos, na primeira. Isso era muita coisa, sabe? Tipo, eu fiz muita coisa mesmo. Eu tinha, isso foi em 2003, né? E aí, no ano passado, eu percebi que meus pedidos caíram muito. Significa que meus chocolates não eram bons? Não. Mas quando eu vi que eu tinha, 30 ovos para fazer, eu dei graças a Deus. Falei, que bom. E aí eu prestei atenção naquilo. Falei, nossa, eu tô feliz de ter poucas vendas. Eu tô feliz de ter poucos ovos de Páscoa para fazer. O que isso quer me mostrar? Sabe? Eu podia ter praguejado, falado que foi a crise, falado do caralho a quatro, falando tudo, assim, que foi qualquer outra coisa que, sabe? Mas não, eu olhei e falei, peraí, eu tô feliz com isso, o que isso tá querendo me mostrar? E eu percebi que naquele momento, eu já não estava mais satisfeita com aquilo que eu fazia, por quê? Porque o meu novo trabalho estava querendo brotar, né? Que também tá aqui. Naquela época eu não tinha Periscope, ou se tinha eu não sabia que eu ia estar aqui hoje. Mas o fato eu só segui o que estava dentro do meu coração. E eu pedi respostas, eu pedi muitas respostas. E eu peço sempre muitas respostas. Para que minha equipe espiritual, sabe, os meus guias, os meus mentores, toda a espiritualidade, a divindade que me guia. E isso não é uma exclusividade minha. Todo mundo tem. Sabe os melhores amigos que você tem aqui na Terra? Você tem também no seu plano astral, no espiritual. E eles querem que você se dê bem cada vez mais. Todos nós temos corações de chocolate! Todos nós temos uma equipe espiritual que está disposto a nos ajudar a encontrar a nossa missão. Jussi perguntou, como pedir e conseguir ouvir essa resposta? Jussi, olha só, o contato com os guias espirituais é uma coisa que eu vou abordar, eu estou montando um material lindo sobre isso, mas vamos falar da espiritualidade como um todo, né? Ou da sua equipe mesmo. O contato com isso é uma coisa gradativa. Por quê? Porque a gente aprendeu a ver a espiritualidade como uma forma muito distante. Eles lá e eu aqui, né? Eu ajoelho e imploro ajuda e se eu for merecedora da benevolência divina, eu recebo. E não é nada disso, tá? Então, primeiro de tudo, é se ver. Eu acredito e eu falo que eu acredito porque isso mudou e tem mudado cada vez mais a minha vida. Oi, teacher, digital! Que é o seguinte... quanto mais você se enxerga como um ser divino, mais você se enxerga como um ser merecedor. E quanto mais você se enxerga como um ser merecedor, mais os milagres acontecem na sua vida. O que são esses milagres? Milagre significa mudança repentina de percepção. Significa você ter uma ideia sobre alguma coisa e de repente aquele véu cai e você fala, nossa... aquilo lá não é amarelo, é laranja. Vamos dizer assim, bem metaforicamente falando. Então, assim, você entrar em contato com a sua espiritualidade exige, primeiro, uma disposição sua. Você tendo a disposição, todo o resto vem junto. E aí é você observar os sinais. Como que a sua espiritualidade se comunica com você? Né? Ontem, eu fiz um periscope falando sobre a importância da conexão com a natureza. E não significa que você precisa morar num lugar cheio de natureza, né? Mas a natureza como uma forma, pode ser um vaso na sua casa. A natureza como forma de conexão espiritual. Então, assim, você se conectar, a meditação, ótimo, é uma pergunta maravilhosa e que eu acho que vou ter que fazer um periscope só disso. Você pode me mandar isso no Facebook? Porque para eu fazer isso aqui agora fica meio longo esse scope, né? Mas, resumidamente falando, a não ser que todo mundo queira que eu fale agora, eu já falo, né? Mesmo que fique meio longuinho, não tem problema nenhum. Mas, assim, resumidamente falando, a resposta da espiritualidade, a resposta dos nossos guias, né? A resposta da sua equipe espiritual, dos seus mentores, ela vem de uma forma muito pacífica, muito doce. Ela não é agressiva,
né? Ela não precisa gritar, eu sempre falo isso. A alma, ela não precisa gritar, né? Porque ela sabe que ela tem plena certeza, ela tem plena noção da importância e de quem ela é, né? Quem precisa berrar é o ego. O ego precisa berrar o tempo todo, por quê? Porque ele sabe que ele não é real. Então ele berra para tentar fazer você acreditar que ele é real, né? A sua consciência crística, o seu eu superior, ele sabe que ai, que bom, então tá. O seu eu superior, ele sabe que não tem nada contra ele, tá? Ele sabe que ele é impassível de ataque, ele sabe que não tem nada que pode ser maior que ele. E, gente, de verdade, assim, se conectar com isso, olha, é a verdade mais linda que pode existir. Porque quando você se dá conta, né, quando você consegue perceber, entender isso, e eu repito, se você não consegue perceber isso de cara, não desiste. Se você não consegue perceber isso de cara, se você lê alguma coisa de cara e você não entende, não desiste, continua. Porque você precisa passar por uma desconstrução para poder reconstruir, né, construir e se reconectar com essa verdade. Muitas vezes a gente percebe os sinais, a resposta sempre vem. E a resposta vem de uma forma muito do nosso jeito, né? Então, eu sempre falo que a nossa equipe espiritual, ela é muito interessada no nosso bem-estar. E ela vai se comunicar com você da forma que você entende. Então, por exemplo, a minha se comunica comigo através de plantas. Muito, mas muito mesmo. Né? Tipo, às vezes eu tô assim, aí me vem uma coisa, vai, sei lá, conversar com as plantas. Aí eu vou lá, vai lá dar uma cheiradinha na planta. E aquilo é uma inocente cheiradinha na planta, né? É uma inocente cheiradinha na roseira, no pé de arruda, qualquer coisa assim. Mas o que vem depois daquilo é tão forte que se eu não tivesse ido, eu não saberia ir. E eu agradeço aqui publicamente a minha amiga, parceira e coach Ana Barros, que está aí, porque ela me ajudou muito a perceber isso. Por quê? Porque eu recebia os sinais, né? Eu recebia intuição, e como às vezes não fazia sentido de cara para mim, eu simplesmente não fazia. Eu falava assim, pra que eu vou fazer isso? Ou, depois eu faço. Até que um dia, numa sessão nossa, né? Eu conversando com ela, eu contando para ela, pô, eu ouvi pra eu fazer isso, isso e isso, né? Ela falou assim, Paty, eu não entendo. Você recebe informação, você é super intuitiva, você recebe informação, né, da sua equipe espiritual, você recebe a intuição e você não faz na hora. Por quê? Né? Simplesmente vai e faça. E aí eu comecei a fazer isso. Sinal que eu recebi. Tá. Acompanha o pessoal da Luz da Serra, menos do que às vezes eu gostaria, porque não dá tempo. Meu Deus, eu recebo tantos sinais o tempo todo que agora é até difícil pensar. Mas, por exemplo, uma vez, vou dar um exemplo da planta, tá? Eu plantei um pé de uma fruta aqui. Não, e se tiver uma pergunta dessa de novo, toma bloco, porque não é o propósito, né? É só simples assim, ou sai, né? É tão simples, procura, cada um tem sua turma. É bem simples, é bem fácil identificar. Bem, é o seguinte... alguém me perguntou aí como que eu já recebi sinal, por exemplo. Numa fase de transformação minha, numa fase que eu estava assumindo o meu lado terapêutico, só um minuto, gente. Obrigada de nada. Numa vez que eu estava... logo que eu comecei a minha vida de terapeuta, né? Eu ficava me perguntando, meu Deus, o que eu faço? Meu Deus, será que eu sei fazer isso direito? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. E eu ficava assim, nossa, minha equipe espiritual deve ser assim, tipo, pensar, meu Deus, diz a gente, né? Criatura, vai, faz alguma coisa. Brincadeira, eles são complacentes. E aí, o que aconteceu? Eu plantei uma planta, né, frutífera aqui, e conforme ela foi crescendo, ela foi me dando sinais. Então, por exemplo, quando ela brotava... Eu lembro da primeira vez que ela não dava fruto, né? E ela só dava flor. E aí eu lembro que uma vez eu fui lá, assim, fiquei lá olhando só para a planta e eu vi, na minha intuição falou assim, ela tá dando exatamente nesse momento, né? Ela tá florescendo, ela tá fornecendo o que ela precisa florescer nesse momento. E tá tudo certo. Aí ficava observando aquilo.
E aí eu sempre ouvia, você é igual a planta, né? Nós somos iguais, né? As plantas são grandes professoras nossas. E aí teve um dia que ela deu frutos. Falei, gente, deu frutos. Aí eu ouvi assim, olha pra sua vida. Tipo, você tá começando a dar frutos das coisas que você quer. Eu falei, nossa. E assim, várias coisas foram vindo. Exato, os meus mestres me ensinando através do quê? Através de planta, através do que eu trabalho, através do que eu vim fazer, né? Hoje eu trabalho com medicina natural, eu ensino as pessoas a se conectar com o poder das plantas, a fazer banho de erva, a fazer defumação, enfim, né, fazer chá, trabalhar com cristais, todas essas coisas. Então, eles utilizam uma linguagem que eu saiba, né? Com vocês será a mesma coisa, mas para isso acontecer, e voltando ao início lá, né? Se não for você, vai ser quem? Você acha que está fazendo o quê aqui? Tipo, dando rolê sem propósito? Não existe nada sem propósito na vida, né? Não existe nada sem propósito para a espiritualidade. Então, queridos, queridas, camaradinhas que estão aí, se liga, cara. Fica aí, sabe? Olha para você com mais coragem e se pergunta, né? Aqui na coisa do livro fala, que eu achei demais essa parte também, deixa eu ver se eu acho, não sei se eu vou achar. De novo, achei. É hora de parar de se esconder e ir à luta. É hora de parar de necessitar e passar a conduzir. Quem conduz não tem necessidades? Não. Eu conduzo e eu sinto várias necessidades. E aí eu busco ajuda através de pessoas que me ajudam, né? Através de pessoas que eu sei que podem me ajudar com essa condução. Então, assim, vou falar do livro. Então, assim, gente, meu convite para esse momento de renovação é: olha mais para quem você é. Olha mais para os sinais. Olha mais para as coisas que você gosta muito naturalmente. Olha para as coisas que te chamam a atenção. Então tá bom, você tá aqui nesse momento ouvindo esse periscope, seu coração aí deu cosquinhas no seu estômago, soprinhos no coração, você ficou feliz. Ótimo, significa que tá na hora, né? Significa que você já tá sendo tocado por isso. Agora, aproveite esse momento, pega a noite, faz uma respiração. Mulheres que estão aí, o ventre dá muitas respostas, Hoje eu passei isso para uma amiga minha pelo WhatsApp, então assim, esfrega a mão, não consigo esfregar porque eu tô com a outra segurando o celular, mas esfrega as mãos, que isso traz energia, isso potencializa a energia das mãos. Então respira bem fundo, né? Aproveita o momento, quando já desligar esse scope, não espera mais, não demora, o mundo pode esperar, porque o mundo pode te esperar, porque o mundo está te esperando. Então, esfrega, né? Ativa a energia das suas mãos, isso a gente vai esfregando. E coloca a mão direita aqui na sua mente, aqui na sua frente, ou no seu coração, e a outra você coloca no seu ventre. Isso não exclui os meninos, tá? Isso não tem problema. Os meninos colocam na altura do estômago assim. E pede para o seu ventre, pede para o seu eu superior te trazer as respostas que você precisa para esse momento. E fica aí, respirando. Não espera as respostas virem agora. Não se afobe para as respostas virem agora. Não se afobe se você não conseguir fazer respirações profundas. Faz do jeito que é agora. Só começa. Se a sua respiração é curta, permita ela ser curta. Entre em harmonia com a sua respiração curta. Porque às vezes a gente fala, nossa, eu tenho que respirar, né? Então, permita a sua energia, a sua respiração ser curta, se for o caso, e vai relaxando, porque chega um momento que você nem sente mais ela, sabe? Você entra no fluxo e nem entra, nem sente mais. E outra coisa, as respostas vão vir conforme no momento de descanso seu. Guimarães Rosa, acho que é o Guimarães Rosa, fala, felicidade se encontra em horinha de descuido. E eu digo que guiança espiritual também. Porque muitas delas vêm quando a gente está descansado. Por quê? Porque quando a gente está frenético, nosso mental está acelerado. E o mental acelerado não relaxa as suas conexões, né, as suas neurotransmissões para receber a mensagem que tem que receber. E nós somos seres divinos, sim, mas nós estamos habitando um corpo físico. Então, tudo que passa pela gente, passa pelo corpo físico, né, pelo todo o nosso sistema fisiológico para chegar até a gente. Então, é assim para tudo. Então, alguém me perguntou para transmutar energia, né? Para mudar a energia quando está decepcionada.
Bem, para quando tá decepcionada, para quando tá triste, para quando tá cansada, para quando tá sentindo carregada, para quando tá qualquer coisa que não seja uma energia agradável, você pode usar dois métodos que eu acho, um método que eu acho muito legal, que é você se colocar dentro, você cria em volta de você, através da sua imaginação, você cria em volta de você um campo energético. Então você para um minuto, faz através de respiração, ou você pode fazer isso no banho. Tem um Periscope meu que está no meu canal do YouTube, que eu falo sobre proteção energética para o carnaval. Eu acho que é esse. Lá eu explico bem isso, tá? Meu canal no YouTube, você digita bit.ly/Patiflor no YouTube, tá? Que aí você acha lá e se inscreve no meu canal, porque aí daqui a pouco eu posso batizar ele. Eu preciso de gente assinando para poder batizar, gente. Então vão lá, me ajudem, por favor. Se você gostou desse Periscope, me ajude para eu divulgar cada vez mais minha mensagem. Mas você pode transmutar a sua energia se envolvendo dentro de um círculo, dentro de uma bolha, dentro de um tubo, né? Você imagina um tubo eletrônico em volta de você, um tubo de luz violeta. A chama da luz violeta, que é a chama de Saint Germain, falando de mestres ascensionados, isso. Mas você pode se colocar dentro de uma chama violeta, porque a chama violeta ela é transmutadora. Gratidão aí por quem escreveu. Esse é o endereço do meu YouTube. A chama violeta ela é uma chama transmutadora. A outra coisa que você também pode se imaginar é dentro sendo envolvida pelas luzes do arco-íris. As luzes do arco-íris, as cores do arco-íris. Imagina como você está dentro do arco-íris. O arco-íris ele tem também poder transmutador. Ele tem a ver